Hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre ansiedade, né? O que muitos chamam o mal do século. E eu sei que tem alguns de vocês que até ao ouvir sobre o tema de ansiedade, você já ficou um pouco, né, ansioso na sua cadeira. Então essa mensagem é exatamente para você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. E antes da gente ler isso, eu só gostaria de orar brevemente para a gente começar. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, pois Tua palavra é a verdade. Nós te agradecemos porque a Tua palavra nos conduz. E nós pedimos que nesse momento a Sua presença prepare os nossos corações para receber da Tua verdade. Senhor, nos ajuda a nos atentar para o que o Senhor tem para dizer. Nós queremos receber de você nessa noite. Nós te agradecemos pela Sua presença, pois o Senhor já está aqui. Então o Espírito Santo fala conosco hoje à noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Agora, peraí, vamos fazer uma pausa aqui. Muitas pessoas conhecem e repetem esse mandamento com frequência. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu não sei você, mas eu já tive ansioso e um amigo, um membro de família percebeu, ele me falou, ei, você não pode andar ansioso por coisa alguma, e isso me deixou mais ansioso. Você fala, ok, tem mais isso para me preocupar, minha própria ansiedade. Mas o que nós temos aqui não é só um mandamento para não estar ansioso, porque o versículo, a passagem continua. Então não andei ansiosos por coisa alguma. Antes, outras versões diz, porém, o que nós temos aqui é uma conjunção. No original aqui do grego é a ala, isso aqui é uma conjunção que conecta uma ideia à próxima ideia. Então, pausando aqui para a gente pensar bem no que o texto diz. A ideia de não andar ansioso por coisa alguma não é só um mandamento, mas ela está conectada com uma outra ideia, que é o que a gente vai ler agora. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Toda oração e pedido e ações de graças por causa de toda oração e pedido ouvidos e respondidos. Olha só que alegria. Aqui nós não temos só um mandamento a não andar ansioso, mas uma explicação no porquê não precisamos andar ansiosos. E é muito importante que a gente fale sobre isso, porque se existe um mandamento contra a ansiedade, então andar em ansiedade é pecado. E não só isso, mas andar em ansiedade vai nos levar a pecar de vários jeitos. Eu já quero que a gente trabalhe a definição de ansiedade aqui do começo. O dicionário diz que ansiedade é aflição, angústia e perturbação do espírito causada pela incerteza acerca do futuro. Então, como um seguidor de Jesus, eu não podia ter mais certeza acerca do futuro. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu dou lugar para essa ansiedade, que me traz incerteza e preocupações acerca das coisas, que o Senhor me mandou não me preocupar, eu estou deixando de confiar no Senhor. E eu quero que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, toda vez que a Bíblia nos manda não andar ansiosos a respeito de algo, ela também dá uma explicação do porquê não precisamos andar ansiosos. Mas o tema dessa mensagem de hoje, vencendo a ansiedade, é esse. A gente pode dizer que o tema é a ansiedade, mas a essência é a confiança. Confiança no Senhor, porque onde tem ansiedade está faltando confiança. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Antes eu queria que a gente falasse um pouco do dito mal do século. Tantas pessoas falam do como a ansiedade está se espalhando tanto na nossa sociedade, que é tão mais frequente do que antigamente. E esses tempos eu li um livro do Max Lucado, chamado O Fim da Ansiedade, onde ele exibiu algumas estatísticas que me assustaram. Ele disse que a criança média de hoje exibe o mesmo nível de ansiedade do paciente psiquiátrico da década de 1950. Nós sabemos que hoje temos muito mais informação, tudo viaja muito mais rápido, num pique muito diferente do que antigamente, com a internet. E isso, desde tão novos, as crianças estão expostas já a essa cultura rápida, com tanta exposição à informação. E isso é algo que contribui também para essa ansiedade acelerada. Outra estatística que ele apresentou foi que entre 1977 e 2004, o mercado norte-americano de calmantes cresceu de 900 milhões de dólares por ano para 2,1 bilhões de dólares por ano.
E eu acho que a gente consegue sentir isso até nas nossas próprias vidas, olhando para os nossos amigos e familiares, especialmente num ano esquisito como esse, porque vamos combinar, né? As pessoas estão ansiosas. Agora, obviamente, não é isso que Deus planejou. Não é assim que o Senhor gostaria que a gente vivesse. Por isso mesmo, Ele não só nos manda viver de uma maneira diferente, livre da ansiedade, mas nos explica como e por que nós podemos viver livres da ansiedade. É importante que a gente entenda, né, a ansiedade. Esses dias eu escutei uma mensagem de um pastor que eu admiro muito. Ele é o pastor da Life Church dos Estados Unidos, o Craig Groeschel, e ele falou um pouco sobre a ansiedade, como aquela luz que acende no painel do carro para a gente checar se o motor está ok. Né, dizendo que quando nós estamos ansiosos, esse sinal da falta de confiança nos mostra, né, que nós precisamos orar e viver em comunhão com os nossos irmãos. O exemplo disso foi Jesus, ele citou na mensagem, que Jesus, diante de angústia tão profunda, de tristeza a ponto de morte nas suas próprias palavras, foi naquele jardim para orar e conversar com Deus. E ele frequentemente voltava nos irmãos, né, voltava nos amigos, e aí galera, vocês estão comigo? E muitas vezes nós, quando sucumbimos à ansiedade, fazemos exatamente o oposto. A gente deixa que os nossos sentimentos então influenciem a nossa fé e deixamos de ter essa conexão com Deus, que devia ser na verdade o que influencia os nossos sentimentos, e acabamos esfriando na nossa vida de oração. Muitas vezes também nos esfriamos na comunhão, e porque estamos ansiosos, deixamos de congregar, deixamos de nos relacionar com os nossos irmãos, e isso só dá mais espaço para que a ansiedade cresça no nosso coração. E não é assim que o Senhor quer que a gente viva. Então, quando essa ansiedade aparece, é a luz no painel, dizendo que algo de errado não está certo, e que nós precisamos trabalhar nisso. A ansiedade, né, nos faz pecar, porque ela nos rouba do presente. Ela é inimiga da confiança que nós devemos ter no Senhor. Eu escutei uma frase muito boa esses dias, do Augusto Cury, dizendo que quem sofre pelo futuro, ou rumina pelo passado, destrói o único tempo em que é possível ser feliz, saudável e desestressado, o presente. Jesus nos alertou, basta cada dia o seu próprio mal, né? Estar preocupado com amanhã não vai impedir que você sofra, né, o que você tem para sofrer no amanhã, então você acaba sofrendo duas vezes. A ansiedade não é para você, não é isso que Deus tem para você. Agora, por que eu não preciso estar ansioso então? A gente falou mais cedo que todo mandamento de não estar ansioso vem com uma explicação. E eu quero que você pense nisso junto comigo. Se eu te digo, ei, não se preocupa com aquela dívida que você tem. Ponto. Essa é uma afirmação que não te ajudou em nada. Mas se eu te digo, ei, não se preocupa com aquela dívida que você tem, porque eu vou pagar ela. O seu coração vai reagir de maneira diferente. Você tem um motivo pelo qual você não precisa estar preocupado com a sua dívida, certo? Se eu te digo, ei, não se preocupa com a sua fome, com a fome que você tem nesse momento. Ou se eu te digo, não se preocupe com a sua fome, porque nós vamos fazer um churrasco aqui agora, glória a Deus. São afirmações completamente diferentes. E na palavra de Deus, o Senhor não só nos instrui, não só nos comanda a não andar ansiosos, mas toda vez que Ele faz isso, Ele nos dá um porquê. Em 1 Pedro 5, no versículo 7, ele diz, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, porque Ele se importa com você. Então, porque o meu Senhor tem cuidado de mim, Ele se importa comigo, eu lanço as minhas ansiedades sobre Ele. Porque o Deus altíssimo e soberano, que se assenta na sala do trono branco, se importa comigo. Eu venho com Ele com as menores preocupações da minha vida. Olha só que absurdo. Esse supremo Criador que criou os céus e a terra, se preocupa com a minha unha encravada se eu trago isso diante dEle. Porque cada parte de quem eu sou, Ele ama. Uau! Uau! Mateus 6, do versículo 25 ao 33, no Sermão do Monte, o Senhor nos diz para não andar ansioso sobre várias coisas. Mas cada uma delas vem com uma explicação. Cada uma delas vem com um motivo pelo qual nós não precisamos nos preocupar acerca daquilo. Eu gostaria de ler com você Mateus 6, do versículo 25 ao 33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor diz: não se preocupa com a fome, não se preocupa com o que vestir, com o que comer, com o que beber, não se preocupa com nada. Preocupa comigo, eu preocupo contigo. Afinal de contas, eu não tenho nada mais para perder, porque quando eu disse sim para Jesus, eu disse não para a minha própria vida. Agora é tudo dele. E ele diz: ei, todas essas coisas que tentam te deixar preocupado, todas essas coisas que trazem preocupação e ansiedade no seu coração, não se preocupe, eu sei exatamente do que você precisa. E por isso o Senhor me deixou leve, livre e solto para buscar em primeiro lugar o seu reino, porque Ele se preocupa comigo. A ansiedade é inimigo da confiança. Porque se andamos ansiosos, então não estamos pensando em todas essas promessas, não estamos pensando em todos os motivos pelos quais não precisamos andar ansiosos. Nosso Senhor é maior do que essa vida, é o autor e o criador dessa vida, então as preocupações dessa vida são tão pequenas diante dele. Elas realmente são. Nós não precisamos estar ansiosos. E eu acredito que o motivo principal que nós nos deixamos cair nesse lugar de ansiedade é porque esquecemos. Deixamos de confiar nesse Senhor que é muito maior do que qualquer uma das nossas preocupações. E o Senhor, sabendo que nós somos esquecidos, nos deixa esses lembretes. Olha para o povo de Israel, assim que eles cruzam o Jordão, que o Senhor abriu para eles em caminho à terra prometida, Ele diz: ei, façam um monumento. Porque quando vocês começarem a ficar ansiosos e se preocupar agora com os novos desafios, vocês vão olhar para trás e se lembrar que o Deus que abre o Jordão é o Deus que derruba a muralha. Esse Senhor que é fiel para terminar o que Ele começou na minha vida, se me trouxe até aqui, não vai me deixar aqui. Muitos de nós vemos o Senhor fazer coisas sobrenaturais nas nossas vidas, nós vemos portas que não poderiam ser abertas por forças humanas abertas, e agora nós estamos num novo emprego, nós estamos numa nova faculdade, estamos num novo momento em relacionamentos ou na nossa família, mas nos deparamos com muralhas gigantes e perguntamos: Senhor, cadê você? Mas o Deus que abre o Jordão é o Deus que derruba a muralha, então eu confio nele, eu não dou espaço ansiedade, porque o Deus que começou a obra na minha vida é fiel para concluí-la. Nós precisamos olhar para as pedras, as margens do Jordão e dizer: Deus é quem cuida de mim. Deus é quem cuida de mim. A ansiedade é inimiga da confiança. Se a ansiedade, por definição, é causada pela incerteza do futuro, então, de fato, eu não posso cair nesse lugar de ansiedade, porque apesar de não conhecer o que me aguarda no dia de amanhã ou depois de amanhã, eu sei que daqui 1 milhão de anos eu vou estar de pé num mar de vidro, olhando nos olhos do meu Senhor e cantando hinos e canções, e eu não vou conseguir me conter diante da beleza, diante dos meus olhos. Eu estou bem. Meu Senhor venceu a morte e o inferno por minha causa. Não podia estar mais garantido e bem sucedido do que eu estou nesse momento. Então a minha vida está escondida em Cristo. Hoje vivo correndo para os braços de Jesus. Se eu morrer, eu corro para os braços de Jesus. Então eu estou tão melhor do que qualquer coisa nessa vida, que as coisas dessa vida não podem roubar a minha atenção da uma coisa que importa, e esse é o nosso Senhor. Muitas vezes a gente está nesse lugar, então, caindo de ansiedade, a gente pensa: não ande ansioso por coisa alguma, legal, estou fazendo mais um engano. Mas não é só um mandamento não andar ansioso. Ei, você não precisa andar ansioso, porque eu me importo. Porque eu me importo. Porque eu abri o Jordão, porque eu te trouxe até aqui. Eu olho para a vida de José, que passou por tanto altos e baixos, e a gente vê que de fato o Senhor estava cuidando de José.
Tanto quando ele estava, né, obtendo sucesso na casa de Potifar, como na prisão, quem o guardava e quem planejou essa trajetória foi o Senhor. Agora, para José, quando ele chegou naquela prisão, com certeza, não parecia uma coisa bonita. E se ele simplesmente dá lugar à ansiedade, nesses momentos de prisão, Senhor, me tira daqui, por que você me abandonou, por que você me largou aqui? Mas se nós confiamos no nosso Pai, a conversa é diferente. Eu não me desespero no carro se meu pai, né, quando eu era criança, não me desesperava no carro se meu pai estava passando por uma vizinhança mais perigosa. Eu confiava no motorista, certo? Mas muitos de nós temos dificuldade de confiar no Senhor em momentos difíceis e damos lugar à ansiedade. Na cidade que eu e minha esposa estamos morando nesse tempo todo, a gente tinha planejado passar 1 ano lá, né? Depois de casado já estamos há 3 anos nessa cidade, e o Senhor nos conduziu a ficar mais um pouquinho, e a ficar mais um pouquinho, e no começo realmente não foi fácil, a gente não conseguiu entender o porquê que aquilo era diferente dos nossos planos, e eu confesso para você que eu tive muitos momentos de Senhor, me tira daqui. Eu não estava confiando na vontade de Deus, e passando a confiar na vontade dEle, a oração mudou. Mudou de Senhor, me tira daqui, para Senhor, o que você está pensando? O que você quer fazer aqui? José não somente foi preparado para aquele momento de prisão, ele abençoou pessoas e mudou histórias ali dentro. Mas ainda, né, mais doido é que ele sai desse lugar pronto para assumir a posição que o Senhor tinha para ele, porque Deus é um Deus de processos. Na verdade, para a maioria das coisas que você vê que o diabo pode oferecer para alguém, ela é a versão do atalho, sem processo, que consequentemente é autodestrutiva, do que a versão original que Deus preparou para nós. Porque o processo faz parte. Deus é um Pai tão amoroso e tão bom que Ele não só quer te ver na terra prometida, Ele quer te ver com maturidade, entendimento e preparo para desfrutar de fato a terra prometida e ser para as pessoas ao seu redor uma bênção. Então nós precisamos confiar nesses processos do Senhor. Quando o Senhor faz coisas grandes nas nossas vidas, nós exaltamos o nome dEle, nós o agradecemos, mas muitas vezes no próximo desafio estamos nos esperneando mais uma vez, estamos desesperados, como se não soubéssemos quem é o nosso Senhor. Quando a confiança cresce, a ansiedade desaparece. Nesse mesmo livro do Max Lucado, ele contou essa história que eu achei muito interessante, de um adolescente que torce o seu tornozelo, ele torce o seu pé, semanas antes da sua formatura, e naquele drama de adolescente ele diz, né, nossa, agora já era, meu ano está arruinado, eu não vou conseguir dançar, meu tornozelo nunca vai se recuperar, e o pai dele naquele momento segura o braço do filho e ele diz, ei, calma lá, você vai melhorar, você vai ficar bem, você vai se recuperar. E o filho olha para o pai e diz, como você sabe? Você não pode dizer com certeza, você não devia estar me dizendo isso. O pai olha para o filho e diz, você sabe o que eu faço? O filho diz, sim, você é médico. Ele, não, você sabe qual a minha especialização? O filho diz, não. O pai diz, segunda-feira eu vou te pegar na escola e te levar para o trabalho. Então segunda-feira o pai está lá, ele leva o filho para o hospital junto com ele, e assim que ele chega, as enfermeiras já começam a vir para o menino e dizer, olha, o seu pai, ele é o melhor. Ele é incrível, ele é o número 1. Ele vê o respeito, todos tratando o seu pai com tanto respeito. E ele descobre que a especialidade do seu pai é, na verdade, reconstruir ligamentos rompidos, acidentes muito pior, especificamente na área ali do pé, do calcanhar, do tornozelo. Agora, de repente, a declaração que seu pai dizia de que tudo ia ficar bem, começou a fazer sentido na cabeça do garoto. Porque conforme a confiança cresce, a ansiedade desaparece. Meu pai me contou uma história outro dia que num voo, de repente, uma turbulência horrível começou.
E as pessoas começaram a se desesperar ali dentro. Mas no meio de todo aquele desespero, tinha um menino ali de 13 anos, sentadinho no banco, calmo e tranquilo. As pessoas ficaram curiosas e elas perguntaram: ué, você voa bastante? Você está acostumado com esse tipo de coisa? Ele disse: não, estou voando pela primeira vez. E perguntaram para ele: por que você está tão calmo? Ele sorriu e disse: piloto é meu pai. Conforme a confiança cresce, a ansiedade desaparece. Conforme a confiança cresce, se instala em nossos corações a certeza acerca do futuro, não das circunstâncias, mas de que através delas o nosso Senhor é bom, que Ele é quem tem cuidado de nós. Filipenses 1, no versículo 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Bom, se o Senhor abriu o Jordão e nos deparamos com muralhas gigantes, talvez a gente ainda não chegou lá. Talvez então a gente não deva dar lugar à ansiedade, mas simplesmente dizer: aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Se eu tenho confiança no meu Pai, que é o melhor piloto dessa vida, então não importa a turbulência, não importa as circunstâncias ou tribulações que chegam em meu caminho, eu vou olhar para ela, eu vou olhar para as grandes ondas no mar e dizer: grande é o Senhor que me trouxe até aqui. Conforme a confiança cresce, a ansiedade desaparece. Sabe, tem uma história na Bíblia também que eu acho que ilustra isso muito bem, de um jeito quase cômico. Mas Jesus, antes de morrer, disse para os seus discípulos que Ele vai morrer e que Ele vai ressuscitar e que eles devem encontrá-lo na Galileia. Em Mateus 26:32 Ele já fala isso. Conversa com Pedro, diz: vou morrer, vou ressuscitar, me encontre na Galileia. Agora Jesus morre e a confiança dos discípulos não está lá ainda. Então eles passam 3 dias em miserável ansiedade, sem saber o que fazer da vida, e voltando a pescar e tentando entender o que fazer dos últimos 3 anos de sua vida. E Jesus vence a morte, o inferno, Ele ressuscita dentre os mortos, Ele aparece para os discípulos e diz: ei, vão me encontrar na Galileia. A galera ainda está naquele alvoroço com o que está acontecendo. Então Jesus aparece de novo e diz: ei, me encontre na Galileia. E Ele precisa ficar repetindo isso até que finalmente os homens vão para a Galileia. Mas agora o Senhor gasta um tempinho com eles. Ele estabelece sua igreja. Ele os ensina acerca das Escrituras. Então Ele os comissiona até os confins dessa terra para anunciar boas novas aos perdidos. E Ele diz: eu estarei com você até o final dos dias. Eu estarei com você. E dessa vez os homens vão, sem titubear. Eita, tomei um susto aqui. Sem titubear, eles muitas vezes desistiram da vida no processo de espalhar essas boas novas, porque agora a confiança estava ali, então a ansiedade não tinha lugar. Disse: ei, o nosso Jesus que nos mandou até os confins da terra, que disse que estaria conosco, está conosco. Então esse evangelho e essas boas novas atravessaram mares desertos, prisões e perseguições, e hoje eu e você estamos aqui por causa disso, mas porque esses homens confiaram em seu Senhor. Você conhece o Pai que você tem em Deus? Você conhece o amor de seu Pai, o ciúme de seu Pai sobre você, o seu Criador, que desde o primeiro dia fez questão de se fazer presente e pessoal. A palavra de Deus diz que Ele chamou todas as coisas de existência, mas que a humanidade Ele formou com suas próprias mãos. O verbo no hebraico até muda de bará para assá, que quer dizer manufatura, joelho no pó e mão na terra, respirando sobre a humanidade fôlego de vida, e à primeira vista foi o Papai. Desde o primeiro dia Ele se fez presente, e é esse tipo de coração que o nosso Senhor tem. Você conhece o Pai que você tem em Deus? O amor e o cuidado, o zelo e a proteção. Você conhece o amigo que você tem em Jesus? Pelo amor de Deus, me pira o cabeção imaginar que depois de vencer a morte, o diabo e o inferno, a primeira coisa que Cristo ressurreto, glorioso, faz é pegadinha nos amigos. Cara, que amigo é esse? No caminho de Emaús, a palavra de Deus diz, quando eles chegam na saída, fala que Jesus, fingindo que precisava ir adiante,
Meu irmão, tirando onda com os brothers. Esse é o amigo que a gente tem em Jesus, refazendo a pesca milagrosa, fazendo café da manhã. Tipo, você pode até ser legal, mas você não é, acabei de vencer a morte e o inferno e fiz café da manhã para você legal. Esse é um amigo que nós temos em Jesus. Você conhece o conforto que você tem no Espírito Santo, que estava com você em seu quarto mesmo hoje, nessa manhã. Cara, podia ser feriado, você acordou e Deus estava no seu quarto, que absurdo. A gente é tão feito para isso que às vezes até esquece. Mas o consolo que nós temos nesse Consolador, que o próprio Jesus diz em João 16, versículo 7, que é para nossa vantagem, que Ele voltou ao Pai e nos enviou o Espírito Santo. Para nossa vantagem, para que nós tivéssemos a doçura do nosso Consolador. Se nós sabemos em quem depositamos a nossa confiança, então não tem loucura nessa vida que nos derruba, não tem loucura nessa vida que permite que a ansiedade fique em nossos corações, porque nós vamos confiar no nosso Senhor, que é muito maior do que elas. Você pode se colocar de pé. Eu prometo que eu já estou terminando. Eu entendo que hoje o Senhor quer lembrar muito de nós, que nós não só não devemos andar em ansiedade, mas não precisamos andar. A notícia não é severa, ela é uma notícia leve. É confortador saber que eu não preciso andar em ansiedade. Infelizmente, isso é tão parte da nossa cultura, muitas vezes mesmo dentro da igreja, nós e os nossos irmãos acabamos dando lugar à ansiedade, quando nós carregamos o antídoto, o remédio para viver livre da ansiedade. Então nós não podemos dar lugar para isso. Não é assim que Deus quer que você viva. O Senhor conhece a sua necessidade. Jesus não só se compadece delas porque Ele as conhece, mas porque Ele as experimentou na pele. Jesus teve gente para cuidar, Jesus teve família, Jesus teve conta para pagar e Ele entende. A palavra diz que o nosso sumo sacerdote é um que se compadece de nós, porque Ele em tudo foi tentado, ainda assim sem pecar. Pensa em alguém que entende sobre ser humano, é o nosso Jesus, que se fez humano por causa de nós. E por causa do que Ele fez por mim, eu hoje não preciso me preocupar. Eu não preciso andar em ansiedade. Amém? Nós precisamos deixar a nossa confiança crescer. Nós precisamos olhar para trás e perceber nas nossas vidas as pedras, a margem do Jordão. Nós precisamos lembrar daquela cura, daquele direcionamento, daquele livramento. Porque quando olhamos para frente e vemos os novos desafios, nós sabemos quem é o Deus que nos trouxe até aqui. E nós vamos confiar. Eu acredito que o maior motivo pelo qual andamos ansiosos, com mesmo tudo isso em consideração, é porque nos esquecemos, é porque perdemos contato com o caráter de Cristo, com sua face. Mas mediante a contemplar a face do meu Jesus, de fato eu percebo que nada mais nessa vida importa. Então, como a gente falou mais cedo, sobre a ansiedade sendo aquela luz do painel que nos avisa que precisamos checar o motor, com muito zelo e temor, nós precisamos nos policiar. E quando nos percebemos ansiosos, é sério, eu faço isso o tempo todo. Às vezes são com novas contas para pagar, às vezes são com desafios, não só meus mesmos, mas da família, e a gente se deixa ficar ansioso. Mas nessa hora, onde a gente começa a se desesperar, está na hora de fechar os olhos, respirar fundo
e pensar no nosso Pai, pensar no nosso Senhor, pensar no nosso grande Deus que é fiel para completar o que Ele começou, pensar naquele a quem eu entreguei a minha vida e tudo que eu tenho e tudo que sou pertence, e que se preocupa com cada um desses detalhes, cada um dos mínimos detalhes, importa para Ele. E diante dessa revelação, eu vou olhar para os desafios dessa vida e seguir em frente, com o peito cheio de confiança, não no meu próprio braço, mas no meu Senhor, que me sustém, que me conduz e que me carrega. E hoje eu sei que o Senhor quer acender o seu coração com essa verdade sobre quem Ele é. Eu não sei qual que é o desafio, eu não sei quais são as circunstâncias na sua vida. Eu sei que esse ano foi maluco, mas mesmo se o ano tivesse sido pior, o meu Senhor, o nosso Senhor é Deus, e Ele é muito mais poderoso e capaz de me levar através disso tudo, porque Ele tem um plano para mim, Ele tem um plano para você. Obviamente esse plano não é só para te abençoar e te ver feliz nesse lugar frutífero, mas é te usar para abençoar os outros, para conduzir nossos irmãozinhos e irmãzinhas ao Senhor, para que eles possam passar a sua eternidade sorrindo e cantando como o Senhor planejou, livre da ansiedade que o Senhor não planejou para nós, porque vamos viver em plena confiança do nosso Senhor. Então eu não posso dar lugar para a ansiedade, eu não posso deixar o inimigo roubar o meu coração da uma coisa que importa, a uma coisa que importa, e o Senhor, por causa dessa uma coisa, abriu caminho para mim, para que eu pudesse olhar para Ele e correr, despreocupado com o que vestir, despreocupado com o que comer, fitando os meus olhos no que realmente importa, o meu Senhor Jesus, e o beneplácito da sua vontade, a perfeição dos seus planos, seus caminhos mais altos, sua vontade mais perfeita. Por isso eu fixo os meus olhos em Cristo, onde a minha vida está escondida, e eu corro, livre, leve e solto, despreocupado. E não por causa da ausência de circunstâncias ou desafios, mas apesar delas, porque o meu Senhor é maior do que elas. Então hoje está no dia de você olhar para as suas ansiedades, para você olhar dentro do seu coração e pensar no que tem roubado a sua atenção, roubado o seu sono, roubado o seu descanso, roubado a sua paz, e dizer: ei, não, não, eu olho para o coração de Jó, que no meio de tudo que sofreu declarou: o meu Redentor vive. Então hoje está no dia de olhar para o que tem te trazido para baixo e dizer: não, o meu Redentor vive, o meu Senhor é maior, a minha vida pertence a Cristo, onde a minha vida está escondida. O Deus que abriu o Jordão é o Deus que derruba a muralha, é o Deus que me livra do gigante, é o Deus que me leva até a terra prometida e além, e protege os meus filhos e os filhos de seus filhos. Ele que começou a boa obra em minha vida é fiel para terminá-la. Você recebe essa mensagem? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tua presença nesse lugar. Nós te agradecemos porque você pagou o caríssimo preço para nos libertar. Nós te agradecemos porque o Senhor nos salvou para sempre, nos incluiu nessa família de luz e literalmente tirou todo o motivo de preocupação que poderíamos ter. Pai, nós nos arrependemos nessa noite por dar tanto lugar à ansiedade, e repreendemos o espírito de ansiedade e lançamos por terra as correntes que nos roubam a atenção de nos preocupar de fato com o seu reino em primeiro lugar, de nos preocupar de fato com a uma coisa que importa. Pai, nós repreendemos as distrações, nós repreendemos as preocupações de tudo que o Senhor quer cuidar. Pai, nos ajuda a ter perspectiva da tua palavra, que é a verdade que nos liberta, para que possamos ver que de fato o Senhor é maior do que as nossas preocupações e confiarmos plenamente em Ti, dando assim lugar nenhum para a ansiedade. Senhor, liberta os nossos corações nessa noite, nos ajuda a ver onde temos dado espaço à ansiedade, onde a ansiedade nos tem levado a pecar. Em nome de Jesus. Eu sinto o Senhor chamando alguns de vocês hoje a se lembrar de quem é o seu Pai, de quem te trouxe até aqui, e de entregar mais um pouquinho. Você já entregou a sua vida ao Senhor, você já entregou o seu caminho, o seu destino nas mãos dele. Então hoje Ele também te chama
a entregar a sua ansiedade, como a palavra diz em 1 Pedro 5, no versículo 7, a lançar sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele se importa com você, porque Ele tem cuidado de você. Você recebe essa palavra? Agora, talvez você está aqui e você ainda não deu a sua vida a Jesus. Talvez hoje é a sua primeira vez numa igreja, ou talvez você já visitou essa igreja e mesmo outras, mas você ainda não fez a decisão de entregar a sua vida a Jesus. E me entenda bem, isso não é só uma proposta, um antídoto contra a ansiedade. É muito maior do que isso. É entregar a sua vida, quem você é e o que você tem, ao Senhor que morreu para te resgatar e te dar um novo futuro. Consequentemente, livre de ansiedade. E hoje, durante essa mensagem, algo no seu coração te disse que hoje é o dia, e esse é o momento, e você está cansado de ser a pessoa que se preocupa com tudo sobre a sua vida, e você está exausto de se preocupar com os mínimos detalhes, pelo simples motivo de que você não nasceu para se preocupar com isso. Você nasceu para se preocupar com Ele, e para o persegui-lo, e para o encontrar. Se você hoje está pronto para fazer essa decisão, eu quero te convidar a tomar um passo de fé e dizer sim para esse chamado dentro do seu coração e levantar a sua mão onde você está. Levante sua mão bem alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero te convidar a dar um segundo passo e vir até aqui na frente. Essa é uma decisão que mudou a minha vida para sempre. E eu quero te convidar em ousadia a vir até aqui na frente, para a gente orar com você. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que existe festa no céu nesse momento, por causa de vocês. Glória a Deus, Deus seja louvado. Meu coração se enche de alegria de ver vocês aqui. Essa é uma decisão que mudou a minha vida para sempre. E eu sei, com tranquilidade, posso te dizer que a sua vida jamais será a mesma. Não existe outro lugar como os braços do nosso Senhor. E se você que está assistindo online também está pronto para fazer essa decisão, você pode repetir essa oração junto conosco. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Isso aqui é muito bom. Glória a Deus, glória a Deus. A gente falou mais cedo sobre o sacrifício do nosso Senhor Jesus, que foi o primeiro a derramar o seu próprio sangue, e depois disso seus amigos fizeram o mesmo, e mais pessoas fizeram o mesmo, e essa mensagem nos alcançou até aqui hoje, e existe salvação nessas boas novas por causa do que Jesus fez, e é tão bom saber que vocês vão participar dessa festa para sempre. Eu quero convidar toda a igreja a repetir essa oração comigo. Vocês estão prontos? Senhor Jesus, eu te agradeço pelo seu sacrifício, te agradeço pela tua morte que me trouxe vida, e hoje eu me rendo a ti, e eu te entrego o meu coração, e eu clamo o seu sangue sobre a minha vida, e te declaro Senhor sobre os meus dias, e mesmo hoje e amanhã, e enquanto eu viver, você é Senhor. Eu te agradeço pela salvação, pela redenção e por fazer parte da sua família. Em nome de Jesus. Amém, amém. Dê ao Senhor um forte aplauso.
Deus abençoe. Amados, vão em paz e lembre-se de não dar lugar à ansiedade. Não somente porque você não deve, mas principalmente porque você não precisa. Porque o Senhor é bom e Ele tem cuidado de você. Amém? Você recebe essa palavra? Deus abençoe a todos, uma ótima semana.